Ok, nossa aula já está sendo gravada, frequência anotada, livros em mãos. Bom, galera, tem uma aula disponível para vocês já no portal com o início do capítulo 3. Qual é a página, Tim? O capítulo 3 começa na página 38. E há uma videoaula já de eu falando de toda essa parte aqui, até a página 42. Vocês vão assistir ela, eu espero que hoje, para amanhã a gente já discutir. E aí a gente poderia encerrar falando desse assunto, encerrar o nosso assunto do capítulo 2, que é um assunto tão importante. A gente assistiu um vídeo muito bom, eu acredito que todo mundo gostou muito, né, do vídeo sobre o sobrevivente brasileiro ao Holocausto, né, a perseguição que o Hitler ele executou contra os judeus. E eu queria ouvir vocês, assim, o que vocês acharam desse capítulo, do capítulo 2 que a gente falou do fascismo, do nazismo. Eu queria ouvir vocês também um pouquinho. Hein, galera? E professor, Fala, Gustavo. é que esses dias eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler, Sim, do fim. cara, É o cara que tentava salvar os judeus. esse filme ele é incrível. Incrível mesmo. Ele é um filme muito forte, tem na Netflix, né? Foi adicionado recentemente. Pois é. É um filme muito forte, mas é um filme que tem uma história muito bonita e triste e bonita ao mesmo tempo, e eu recomendo, assim. Apesar de ser um filme forte, ele é um pouco violento, mas ele mostra E tem quase 4 horas de filme também. ele é muito longo, mas vale a pena. O final, cara, de chorar. Não vou dar spoiler aqui não, mas o final do filme é de chorar, realmente. É um filme que eu recomendo. Tem vários filmes sobre esse momento histórico, sabe? Sobre o Holocausto judeu. Tem um filme muito bom também, que eu recomendo, que é O Pianista. Não sei se alguém já assistiu. Alguém já assistiu esse Não filme? assisti não. O Pianista? Eu já ouvi falar. Eu ainda não ouvi não, fica na Netflix? Não, não tem na Netflix. Tem que baixar aí. Não? Não. Quer dizer, eu acho que não. Eu acho que não. Mas ele é um filme muito bacana, que conta a história de um cara que era pianista, que ele era judeu e ele começa a ser perseguido e ele tem que fugir. Então ele passa um tempo no campo de concentração, depois ele foge. É uma história muito tensa, mas é uma história muito interessante também. Recomendo. Tem vários filmes. Ah, e tem um que é espetacular, que é o nome do filme é A Vida é Bela. Alguém já assistiu? Eu acho que eu não assisti ainda não. Cara, Esse eu já assisti, mas faz tanto tempo. A Vida é Bela é incrível. Conta a história de um pai e o filho dele tinha 8 anos, 7 anos, e eles são judeus e são jogados no campo de concentração, e o pai dele, para evitar que o filho soubesse o que estava acontecendo, ele inventa várias histórias para o filho achar que tudo era uma gincana. Tá. Eu sei. Cara, muito bacana. É outro filme de chorar, Muito show, muito show. de verdade. Já que a gente Até tem. porque, tio, Fala, professor, até fala. porque nessa época as pessoas sofriam bastante, né, nesses campos de concentração. Sim. Max, tu não tava, mas na semana passada, se não me engano, a gente assistiu o vídeo de um brasileiro que sobreviveu ao campo de concentração e o relato dele é incrível, né, galera? Gustavo tava assistindo, a Bruna, a Sofia, e o relato dele também é uma coisa impressionante, cara. O que ele passou
Realmente é uma lição de vida pra gente, né? Bom, galera, como aí eu já tenho essa videoaula já deixei no portal para vocês, com o começo da Era Vargas, eu não vou falar ainda, aí a gente pode até assistir um outro vídeo para encerrar esse nosso assunto do nazismo, pode ser? Vídeo curtinho. Coloque lá, Sim, pode professor. ser. Achei bacana aquele. Pode ser. Tá, eu vou preparar aqui e já volto para mostrar na Coloca tela gato pra de vocês. botas. Beleza. Coloca Shrek. Coloca X-Vídeo. Bom, pessoal, ainda mantendo a mesma linha nossa, desse nosso assunto, tem um vídeo bem legal aqui do Nerdologia. Vocês sabem que eu sou fã, né, Lucas? Eu sou fã do Nerdologia. Eles têm uma, eles têm uma metodologia muito legal. O Lucas ouviu a música ali, ele já sacou, né? E aí eu vou passar aqui para vocês assistirem. Me avisem se vocês vão estar acompanhando minha tela direitinho aí, tá? Estão acompanhando? Sim, sim. Beleza. O tema do vídeo é: o Holocausto aconteceria de novo? Sim. Todo mundo sabe o que é o Holocausto, né? Sim, existe até o Museu Isso, isso mesmo. Holocausto, né? Aham. Foi aquela perseguição e extermínio dos judeus. Bom, vamos lá então, todo mundo atentos. Vou dar play. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e eu acho que você deveria aumentar o volume para ouvir esse episódio. Hoje a gente vai ver se a humanidade seria capaz de repetir uma calamidade como foi o Holocausto. A perseguição e morte de milhões de judeus na Alemanha nazista pode parecer algo único na história da humanidade, alguma coisa que aconteceu só uma vez ou por culpa do Hitler e não voltaria a se repetir. Mas genocídios não são exclusivos dessa situação. Eliminar os judeus que poluíam a raça ariana foi só uma das justificativas narcisistas para um massacre. Já matamos bruxas na Europa, intelectuais no Camboja e entre outros, como Felipe pode explicar muito melhor do que eu. Então, o que leva a humanidade repetidamente para esse lado da força? Como ótimo os bons anjos da nossa natureza conta, um judeu que escapou do Holocausto e se perguntou mesmo foi Stanley Milgram. Quando foi contratado como pesquisador na década de 60, Milgram se dedicou a entender como funciona a obediência à autoridade e começou com um experimento bastante simples, mas perturbador. Chamou voluntários para um experimento envolvendo 3 pessoas onde iam testar o efeito de choques na memória. Um estudante era preso a uma cadeira elétrica onde seria testado. Um voluntário assumiu o papel de professor que ficava em outra sala e fazia as perguntas, e devia punir os alunos com choques cada vez mais fortes toda vez que um aluno errasse. E um pesquisador que supervisionava o experimento. Isso era o que diziam para o voluntário para colocar ele na frente da máquina que dava os choques, quando na verdade o estudante que tomaria choques era um ator que fingia ser eletrocutado. O objetivo real era convencer o voluntário de que ele realmente estava dando choques em alguém e ver o quanto obedeceria ao pesquisador. A máquina tinha opções de choque de 15 a 450 volts e uma classificação de leve a forte, intenso, extremo e até o choque perigoso, severo e XXX nas voltagens maiores. Quando apertavam o botão, um som pré-gravado de descarga elétrica tocava na outra sala e o ator gritava em proporção ao choque. Tudo para dar ao voluntário a impressão de que ele realmente estava punindo alguém. Conforme os choques aumentavam, não só os gritos ficavam mais intensos,
Como o aluno ator se queixava do coração e até parava de reagir. Parte dos voluntários se incomodou e até pensou em parar, mas o pesquisador respondia com: por favor, continue. Você precisa continuar para o experimento. Ou você não tem outra opção, você tem que continuar. Se mesmo depois de ouvir as respostas quisessem parar, o experimento terminava. Quantas pessoas você acha que deram os choques até 450 volts? 10%? 20%? Foram 65% deles. Mais da metade dos voluntários continuou dando choques até bem depois de ouvir as pessoas do outro lado pararem de gritar. Idade, sexo e profissão não fizeram diferença na tendência dos voluntários a continuar. O que fez diferença foi verem ou não a pessoa que estava tomando choque. Quando a pessoa ficava na outra sala, continuavam. Se ela ficava próxima, se sentiam mais incomodados e paravam antes. O que talvez explique por que mandavam judeus para campos de concentração longe da vista. Já quando o experimentador estava por perto para incentivar ou quando os voluntários viam outra pessoa dando choques, bem mais gente continuou a tortura. Quando o ambiente do qual faziam parte ou uma figura de autoridade incentivava esse comportamento. Uma das críticas ao experimento que explica a proporção alta de quem aceitava continuar dando choques foi de que muitos sentiam que estavam em um experimento controlado e que ninguém ia se machucar de verdade. O que pode ser bastante válido, mas não deixa de ser uma forma de quem participa confiar na autoridade dos pesquisadores o suficiente para seguir obedecendo. Outro pesquisador que também continuou testando a influência do grupo no qual fazemos parte foi um amigo do Milgram, o Philip Zimbardo. Zimbardo simulou o ambiente inteiro no experimento da prisão de Stanford de 1971. Ele recrutou os alunos da universidade para encenarem o ambiente de uma cadeia por 2 semanas para ver como se comportariam. Alguns fizeram o papel de guardas e outros o de presos, e se comportaram mal. Em menos de 2 dias, alguns guardas começaram a mostrar tendências sádicas e usar métodos para controlar os presos, como dar comida pior para os mal comportados ou obrigá-los a dormirem no chão. Ainda no segundo dia, um dos presos surtou e abandonou o experimento. As condições com que os guardas tratavam os presos ficaram tão ruins que 5 presos saíram antes e o experimento precisou ser parado no 6º dia. O experimento de Zimbardo também foi criticado. Ele usou um grupo muito fechado de estudantes que sabiam como tinham que se comportar e o que os pesquisadores esperavam deles, ao ponto de que um dos guardas admitiu ter forçado as atitudes para agitar o experimento. Mas mesmo assim, se os voluntários se comportaram dessa forma porque queriam atender o que os pesquisadores esperavam deles, também estavam justamente sendo abusivos para cumprir o seu papel. Tanto que com pelo menos 2 filmes recontando essa história, o que trouxe fama para a pesquisa do Zimbardo foram os casos de abuso de presos pelos americanos em Abu Ghraib em 2004. Mais uma vez, a situação onde os participantes estavam fez muito mais diferença no como se comportavam do que a personalidade de cada um. Onde um grupo tem autoridade sobre o outro e a liberdade de agir como quiser traz o pior das pessoas. Como Pinker conta em Os Bons Anjos, não foi o medo da punição que incentivou a maioria dos soldados alemães a fazer o que fizeram. São poucos os registros de um soldado, policial ou um guarda alemão que foi punido por não cumprir as ordens. Mais do que o sentimento deles contra os judeus, ou até a ideologia nazista, foi a conformidade ao grupo e a obediência que trouxe isso à tona. Esse é o lado ruim da conformidade social que explicamos no episódio de Spinners. Individualmente, cada um dos voluntários podia ter questionado se o choque que estava dando era certo. Mas se isso era o que todos estavam fazendo, se alguém responsável dizia que aquilo era o certo, se conformavam. Individualmente, cada um não agiria dessa forma, como eu ou você. Mas em um contexto que justifica o comportamento porque outros mandaram ou por causa de um propósito maior, isso passa a ser aceitável para quem faz. A capacidade de agir coletivamente pode trazer o que há de melhor em nós e também o que há de pior. E por acaso você está pensando em substituir o seu livro de cabeceira? A Nerd Store preparou um E aí, galera? A Amazônia. Interessante, né? Bacana, ó. Eu gostei. Faz a gente pensar um pouquinho, né? Esse vídeo aí, ele não é de história, né? Ele aborda mais os aspectos, vamos dizer assim, biológicos. Opa, peraí. Não.
Ok. Ele aborda mais os aspectos biológicos desse lado do ser humano de, né, do maltrato com outras pessoas, que foi o que chamou a atenção no nazismo, né? Principalmente no extermínio de judeus. A violência com que eles eram tratados. Quem assistiu o vídeo semana passada do sobrevivente do Holocausto, viu que ele falou. Essa é minha filha que tá chamando. Viu que ele falou sobre tortura que ele sofria, sabe? É, pouca alimentação, chega quase a morrer de fome, ser torturado, apanhar, não dormir direito. E aí o Átila, que é esse cara que estava falando, né, no vídeo, o Átila ele explica por que, que as pessoas agem dessa forma. Não é exatamente porque todos queriam fazer, porque todos odiavam os judeus, mas era todo um contexto que levava aquelas atitudes, levavam eles a agirem daquela forma violenta. Alguns achavam que era certo, ou porque tinha um médico ali falando, não, pode aplicar, né? No caso lá do vídeo, pode dar choque, vai dando choque aí. E aí as pessoas acabam perdendo a noção realmente da humanidade, né? A noção da empatia pelo outro e mete ficha aí. A gente viu mortes, sabe, ao longo da história do nazismo, mortes muito brutais. O filme do que eu comentei com vocês, do pianista, tem uma cena muito forte mesmo, assim. Não é forte de questão visual, assim, não tem sangue, não tem nada, mas se eu contar para vocês, eu vou dar uma pesquisada aqui, eu vou ver se eu encontro só esse trecho no YouTube, rapidinho, tá? Se eu encontrar, eu vou mostrar para vocês. Eu já volto. Galera, eu achei Com o Mercado Pago, exatamente você pode o mandar trecho que dinheiro eu a qualquer queria. hora sem precisar sair de casa. Vocês acreditam que eu achei exatamente o trecho que eu queria mostrar para vocês? Pesquisei agora no YouTube. Ele é um trecho bem curtinho de 2 minutos, mas vocês vão poder ter uma ideia do resto do filme, tá bom? Vou mostrar minha tela. Todo mundo tá vendo? Sim, eu tô vendo, eu tô vendo. Beleza. Sim. Sim. A luz, a luz.
E aí, pessoal? Da onda, né? Tio, Oi. Parada forte aí. Fala, Gustavo. esse filme retratou bastante o que acontecia naquela época, porque, tipo, quando eles iam pro campo de concentração, eles passavam bastante fome, né? Sim, E eles trabalhavam bastante, passavam bastante fome também. sim. E por causa disso, e também eles recebiam tortura, bastantes coisas. Isso aí. E essa cena. Vocês são Fala. Tipo, eles precisavam de o máximo possível de comida, só que eles comiam só o básico, entendeu? Isso. E eles bebiam pouca água. Isso professor? deixava eles E muito isso fracos. resulta em muitas pessoas morreram nesse campo de concentração por causa da necessidade de comida, necessidade de Isso. água e essas coisas. Isso mesmo. Quase que o Professor? organismo dessas pessoas começaram a comer as paredes. Aham. É verdade. E professor, teve Fala, uma Fábio. cena do filme da lista de Schindler, né? Professor, nessa Ele falou, E, ele falou assim que... Fábio, deixa o Gustavo terminar e o Fábio fala. Teve uma cena que ele fala assim que... Gente, já é 9h30, né? fala- Começa a aula de português agora, eu acho. Não, Pois é, tio. é 9h40, 9h40 ou 9h45 a aula de... É a próxima aula, Renara. Uhum. Ah, então bora até 11 horas esse negócio aí. Pois Vai, é, Gustavo. logo então, Deixa o Gustavo terminar o pensamento dele. Não, só era que teve uma cena do filme que a moça fala assim que já tinha passado tudo porque agora ela era uma operária. Só Sim, que, tipo assim, ela não sabia o que ia acontecer lá, entendeu? Eles pensavam que o pior já tinha passado. sim. Só que o pior ainda ia começar, entendeu? Verdade. Então uma cena que focaram bem naquela cena, que era tipo pra ver como é que eles eram sádicos, né? Que tipo, falavam Isso. que aquela matança só era o começo, entendeu? Já era o final, entendeu? Acabava que só era o começo, assim. Isso. Quem tava morrendo tava se livrando. Fábio, pode falar. Professor, a minha dúvida era por que eles só para treinar tiro? Essas Como é? são os treinar de coisa. Tá falhando o teu áudio, Fábio. Fala de novo. Professor, Oi. pra Não tá dando. Escreve, digita lá no chat, Fábio, que não tá dando pra ouvir. Eu acho que é a tua internet que tá ruim. Digita lá a tua pergunta e eu respondo. Tá? ok. Digita lá. Sim, galera. Vamos aguardar aqui a pergunta do Fábio. E é isso. O que o Marcos comentou é verdade, o que o Gustavo falou também. Foram verdadeiras atrocidades, né? Mas ao longo da história não foi a única. Teve vários momentos de eliminação com mortes brutais, e a gente tem que lutar para que isso não aconteça novamente, né? Sempre Tipo lutar. o bombardeio em Guernica. Oi, Bruna? Tipo o bombardeio em Guernica que rendeu até aquela obra do Picasso. Foi nesse Isso. período mais ou menos, não foi? Foi 1936, na Guerra Civil Espanhola. 1938, desculpa. Na Guerra Civil Espanhola, bem próximo. Já estava acontecendo também os campos de concentração já, na Europa, nesse momento. Aí, tipo, o que eu vi, que eu tava pesquisando sobre isso, é que um dos motivos para terem deixado bombardear a Guernica foi porque parece que eles davam abrigo a pessoas que apoiavam o inimigo, parece. Tipo, o outro governo, parece. Sim. Tipo, Guernica dava abrigo a um pessoal lá. Não entendi direito o que foi, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Sim, também. E professor, Fala, Gustavo. como é que eles tinham essa mentalidade, professor? Tipo assim, de matar as pessoas. Por que eles tinham essa mentalidade assim? Olha, Algo tão cruel que, tipo... o ódio aos judeus, ele já existia há muito tempo já, Gustavo. Não era uma coisa nova, né? Os judeus, por não serem cristãos,
não acreditarem em Cristo, eles já eram discriminados na Europa há muitos séculos, mas o Hitler, ele vai escolher um inimigo, né? Como a Alemanha estava passando por um momento muito difícil e tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, o Hitler, ele vai eleger os judeus como o inimigo, porque para o fascismo, para os regimes fascistas, é preciso sempre ter um inimigo para te poder focar o teu ódio nele, entendeu? Tem que ter um grupo para que você possa culpá-lo por tudo de ruim que acontece e jogar aquele ódio em cima deles. É um elemento fundamental do fascismo. E o grupo principal escolhido foi o grupo dos judeus. A tal ponto que eles não eram considerados humanos. Caramba. E aí Triste, aconteceu. né? É Tipo muito, assim, muito o triste. povo. Caraca, bagulho. Sei lá. É, Tá de chorar. E verdade. antes esse tipo de coisa era muito normal lá pra Europa, né, professor? O quê? Judeus, tudo. Sim, sim, sempre teve, muito. Ainda tem, espalhado pelo mundo. Bom, galera, o nosso tempo tá acabando, vocês têm aula ainda. Logo, logo. Eu sei que o papo tava bacana. Esse é um assunto muito legal. Mas na próxima aula, amanhã não, próxima aula da outra semana, a gente vai falar sobre Getúlio Vargas, que é um outro assunto muito legal também, tá? Assistam a videoaula. Tchau. Fiquem com Deus, galera. Grande abraço. Tchau, professor. Tchau, A gente se professor. vê, a gente se vê sexta-feira nos Estudos Amazônicos. Tchau. Eu quero ver vocês cedo online, hein? Tá dando pouca gente dos Amazônicos. Quero vocês online. Tchau.